They call themselves the Bad Batch. Cálculos completos. Entrando na rota do hype em 3, 2, 1. Nesta edição, analisaremos o 6º episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de The Bad Batch em menos de 3 minutos. Desmantelados. Omega começa a treinar o manuseio de seu arco sob a orientação de Echo. O Bad Batch é solicitado por Cid para conseguirem um valioso artefato, um droide tático separatista que está prestes a ser desmanchado em Corellia. A sorte dos clones não muda. Após a infiltração rápida e bem sucedida, eles se deparam com as irmãs Martez, atrás do mesmo droide que eles. A disputa pelo droide gera uma grande confusão, na qual Omega termina presa em uma esteira de desmanche, e o Bad Batch com as irmãs são encurralados por droides policiais. E Omega acerta acidentalmente um tiro em um lugar que compromete o local, o que os obriga a se ajudarem a fim de saírem dali vivos. Wrecker bate a cabeça com força e seu chip começa a ser ativado, porém o surto de bons soldados seguem ordens parece ser momentâneo, e ele cria uma grande distração para barrar os droids. Tracy sugere um plano, usar o droide tático para controlar os droids que ainda restavam funcionais, para os usarem contra os droids policiais. Graças à ação de Tech, esse plano tem sucesso. Hunter e Tracy salvam Omega, e todos se encaminham para fugir na nave das irmãs, pilotada pelo droide R7. Na fuga, droides policiais conseguem destruir a cabeça do droide tático, mas os clones e as irmãs conseguem escapar. As irmãs alegam estarem atrás das informações do droide para ajudar na luta contra o Império. Hunter entrega para as irmãs uma cópia desses dados que o Tech fez antes que o original fosse destruído. Cada um segue o seu caminho, e no final, as irmãs conectam o R7 a uma transmissão de holoprojeção com alguém do sexo masculino, relatando que conseguiram os dados e mencionando que o grupo de clones desertores poderia ser de interesse da figura com manto que aparece no holograma. E com esse ar de mistério, encerramos o episódio. Hype Podium, o nosso top 3 de momentos de destaque nesse episódio. Em terceiro lugar, o treino e resultados de Omega. É notável que cada vez mais Omega é vista como integrante do Bad Batch, e já mencionamos em edições anteriores o quanto o fazer parte é filosófica e antropologicamente importante. Agora, vemos ela treinar sob a orientação de Echo, que ressalta a importância de evitar as distrações para se obter o resultado ideal. Cid faz um contraponto, dizendo que o que falta para a garota é apenas força nos braços. À primeira vista parece algo muito simples, mas isso nos ajuda a pensar no objetivo de criação de Omega. Por mais que ela consiga obter bons resultados, não parece que ela foi criada com propósitos militares. Força física não é o seu forte. Ainda assim, ao final do episódio ela conseguiu dominar o uso do arco, isolando as distrações conforme a lição de Echo.
Em segundo lugar, Wrecker, superação de medos e ativação do chip inibidor. Alguns podem ver o Wrecker como um tanque ambulante sem cérebro impulsivo. O seu desenvolvimento na progressão dos episódios já mostrou que não é esse o caso. Ele pode ser menos inteligente que os demais, mas isso não o impede de ser criativo e ter os seus momentos. Ele é grandalhão e forte, mas é carismático e carinhoso, como notamos na relação com os cílios de Cut ao revê-lo, ou o momento em que ele é o único a ter a sensibilidade de criar um quarto para Ômega, uma premissa simples que nos tem trazido momentos incríveis. Um elemento apresentado desde o primeiro momento do Esquadrão na temporada final de The Clone Wars foi o seu medo de altura, e em todos os momentos ele supera esse medo com bravura. Nesse episódio não foi diferente, ele passou por uma situação bem crítica, onde tinha que saltar de uma plataforma a outra, e tinha grande risco de cair em uma caldeira de fundição de droids, e ele consegue, mas a batida na cabeça, após tantas batidas desde o segundo episódio, mostraram que o chip era realmente a causa da incessante dor de cabeça do clone, e vemos a cena assustadora do Wrecker recitando o jargão "bons soldados seguem ordens". Ele fica um tempo nessa situação, e depois volta ao normal. Não sabemos ainda se isso se deu por uma semi-ativação do chip, ou se ele se empenhou em resistir, mas certamente veremos mais desdobramentos disso. Já vimos o quanto o Wrecker despreza a programação dos regs e de droids. Sem dúvidas que seria horrível para ele passar por uma ativação completa de seu chip inibidor. em primeiro lugar, O gatilho final. Misterioso homem no holograma. Bail Organa, Rex, Maul, Dryden Voss, Quinlan Voss. Quem será? Desde o início da série, muitos têm esperado por um gatilho desses, num final de episódio, e agora o tivemos. Quando se trata de Irmãs Martês, a gente pensa nos poucos personagens que tiveram contato com elas. Podemos listar os seguintes, do mais próximo para o mais raso: Ahsoka Tano, no 1313, criminosos dos Pikes, que fazem parte da Aurora Escarlate de Maul, e Bo-Katan, que teve um contato quando foi atrás de Ahsoka Tano. O mais provável aqui é que seja Bail Organa, e que talvez Ahsoka as tenha indicado. Mesmo que neste período, Ahsoka ainda não esteja integrada à rebelião, nada impede que Bail tenha tentado a recrutar. Vemos no livro dela o quanto ela reluta por seus traumas pós-guerra. Faria sentido. Há teorias de que as irmãs estariam sendo enganadas por alguém, e que talvez esse alguém seja da Aurora Escarlate, se não o próprio Maul. Nós sabemos o potencial dessas irmãs em caírem em confusão, mas, após a intervenção da Ahsoka, isso se torna menos possível. Ainda não há respostas. Entra aí uma questão para a nossa lista. Qual é o propósito de criação de Ômega? Quem contratou Fennec? Como vai ser a fase 3 dos Kaminoanos? Para quem Sid entregaria o droid? Quando Rex vai aparecer? O que vai acontecer com Wrecker? As perguntas não param. Esperamos alguma resposta no próximo episódio. Momento das referências. os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista, que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltaram aos nossos olhos ao ver o episódio, e alguns vieram de rever, discutir e pesquisar. Primeira referência: Droid tático. Os droids táticos são um aglomerado de informações que estão presentes desde a primeira temporada de The Clone Wars. Quanto mais eles coordenam batalhas, mais inteligentes e perigosos ficam, uma vez que eles enfrentaram clones durante todo o seu tempo de ativação, e o Império no início ainda se vale de clones. Os dados deles são muito valiosos para quem quer que queira se opor ao Império. segunda referência: Corellia. Esse planeta industrial e poluído do qual tanto ouvimos falar, até podermos vê-lo em solo, agora o revisitamos brevemente, podendo observar um pouco mais e ver que não estava muito diferente nesse período, uma vez que esse é o lugar onde são fabricadas muitas das naves e veículos imperiais. Será que veremos novamente? Temos imagens de desmanche de naves nos trailers. Talvez algo se conecte a esse planeta novamente. terceira referência: Irmãs Martês. Elas estão de volta. As irmãs que ajudaram Ahsoka em sua jornada no 1313 de Coruscant estão de volta à ação. Alegam estar junto com alguém que está lutando contra o Império. Seria Bail, Saul, alguém novo? Ou elas estariam sendo enganadas? Ou mentindo?
Quarta referência. R7. O droide astromecânico que as irmãs possuem tem o mesmo nome e o mesmo design de um dos droids que ajudam Ahsoka a fugir da Ordem 66. Seria uma coincidência? Quinta referência. Manobra para entrar em Corellia. A manobra de atracar a nave a uma nave de transporte para passar despercebido é semelhante ao que Han Solo faz no Império Contra-Ataca e é idêntico ao que Hondo faz para entrar em Lothal na última temporada de Rebels. Sexta referência. Luta contra o Império. Vemos aqui que desde o surgimento do Império já existem oposições, Saw Gerrera sendo o pioneiro. Mesmo que eventualmente a figura do final não seja Bail Organa, como nós especulamos, sabemos que desde antes do Império ser criado, ele e outros senadores estavam contra o excesso de abuso do poder por parte de Palpatine. Sétima referência. Itorianos, uma espécie presente em diversas mídias. Geralmente, os sons que essa espécie emite são compreensíveis por poucos, mas o que está no bar da Cid tem um tradutor acoplado, que o permite falar em básico. Oitava referência. Droides policiais boca sujas. Esses droids usam a mesma palavra que um droid de Bespin profere a C-3PO, Ichuta, bem semelhante com a palavra idiota, que sabemos pelo C-3PO, que é um termo deselegante. Última referência. Echo. Em um momento, uma das irmãs diz que elas precisam de uma distração, e a outra diz a mesma coisa logo em seguida. A primeira reage questionando: há um eco aqui? E o Echo responde que sim. Antes de encerrar a análise, gostaria de comentar uma coisa interessante que o episódio mostrou, que não entra nas referências ou no top 3. A forma como os clones têm lidado com a realidade. Hunter diz que era muito mais fácil quando eles eram soldados e não precisavam se preocupar com as ordens dadas. Ele passa a pensar mais nisso ao comentar que eles foram pagos para fazer o trabalho sem questionar. E isso é semelhante aos Segs com a Ordem 66 ou aos droids com a programação. Vemos que a missão anterior estava de acordo com o seu idealismo moral. Na missão do episódio de hoje, eles não tinham certeza do que a Cid faria com os dados do droid, mas ainda assim eles seguem o idealismo pessoal quando podem, tanto que quando Hunter salva uma das irmãs, ela responde: não espere que eu tenha gratidão por isso. E quando uma das irmãs ajuda a salvar Ômega, a primeira coisa que Hunter diz é obrigado. Até o momento, os clones não se adaptaram ainda. Estão trabalhando para alguém que não confiam plenamente, não tem dinheiro que precisam e ainda não sabem o que fazer. Alguns podem reclamar do ritmo da série, mas sair de uma situação da qual se passou a vida inteira e ter que se adaptar em uma situação totalmente diferente e sendo caçado e perseguido realmente não é algo que se resolve do dia para a noite. Os clones ainda estão no improviso. Quando realmente vão encontrar o seu objetivo? Essa é uma das motivações para assistir essa série. Registro da missão. Análise do sexto episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status: missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Batch. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Batch para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.